empresas, entendeu? Todo mundo sabe, tem SpaceX, tem a queridíssima Blue Origin do Jeff Bezos e tudo mais. E nesse meio todo, nesse burburinho todo, começou a surgir o lance do tal do turismo espacial, que é você entrar numa nave, num foguete, num tipo de um avião e ir para o espaço de alguma forma e aproveitar tudo isso, que é aí da onde que surgiu, então, a queridíssima Virgin, né? Exatamente. A Virgin Galactic, que conta um pouquinho que você conhece o cara, né? Você conhece o dono. Então vamos contar um pouquinho da história da Virgin, que é uma história muito legal também, de um cara, né, muito interessante, né? O nosso querido Richard Branson, né? Branson. Eu tive o privilégio de estar com ele 6 vezes. Ele já me convidou 2 vezes para ir na casa dele. Eu até falei sexta-feira aqui que você ia contar essa história, que ele convida. Agora você ir é outra coisa, né? Fala aí pra gente como que... A encrenca de ir pra casa dele é que é uma ilha. É o famoso passa lá em casa. Né? Passa lá em casa. Para você chegar lá, o jeito é ou você vai de helicóptero, ou você aluga um barco, mas não é qualquer barco para chegar lá, né? Exatamente. Porque é uma distância longa, precisa ser um barco considerável. Não tem... Pelo menos a coordenada da ilha. Não tem um táxi de barco. Não tem. E aí é coisa assim, eu tava... Quando eu cotei para ir para casa dele, falei, pô, legal, o Richard me chamou, Richard, legal, vamos tá. Quando eu tava orçando lá, deu coisa assim de $37 mil para ir para casa dele. Só para ir. Só para ir, né? Eu falei assim, caramba. Aí você já te falou, Richard, tem como você pagar o Uber aí, cara, para ver? Eu falei assim, não tem de repente, né, um tour, assim, alguma coisa que eu entro lá no perto, meio. Né? Meu, aí, a casa dele é no meio do oceano, lá no Caribe, nas Ilhas Virgens, né? Chama Necker Island. E mora lá, tem a mansão e tudo mais. Tem umas tartarugas lá, centenárias, né? Gigantes lá que ele alimenta. É muito bacana a casa dele. E eu tô pra ir na casa dele. Só não sei como eu vou viabilizar essa viagem. Mas já me chamou 2 vezes. Falou, não, vem cá. Aí, ó. Ele deve estar triste, que você não foi e o Marcos tá me dando cano. Pois é. Mas vamos falar, pra quem não sabe, o Richard Branson é ele não é americano, viu, galera? Ele é inglês, né? É inglês, britânico. Pra quem não conhece, ele é dono do... Na época, né? Lá atrás, existia a Virgin Records, né? Que lá em Londres era um prédio legal pra caramba. O sonho, todo mundo que gostava de música queria ir lá pra visitar esse prédio, né? Que era não sei quantos andares e tudo, que era dele. Ele tinha uma empresa de avião também, né? Sim. A Virgin Atlantic. Virgin Atlantic, a Virgin Records e tudo mais. Aí... Por problemas que todo mundo sabe, né, cara? Vai vender CD pra quem, né? Você tá tudo aqui hoje no nosso querido Spotify da vida e tal, né? Então aí foi perdendo, né? Foi falindo ali Ele tem a qualidade de se reinventar, isso que é legal. Isso é legal, né? De falar. Então hoje ele tem mais de 300 empresas, então algumas delas aí sofreram bastante com essa pandemia, porque ele sempre focou muito em entretenimento. O Richard é um cara assim que gosta de festa, ele é até reconhecido como um festeiro nato. Né? Ele gosta de dar festas, então ele chama todos os futuros astronautas que vão com a companhia dele, ele fala assim, olha, aluguei um galpão lá na NASA, vocês vão fazer uma festa embaixo do Saturno V lá, aquele que foi... Que né? fica lá, que está lá exposto, né? Que foi para a Lua. Então, ele fez festa lá, a outra festa que ele fez foi embaixo do Endeavour, que fica também na Califórnia. Então ele sempre faz as festas de aniversário dele em lugares assim icônicos, né, da história espacial. Ele gosta realmente muito de espaço, ele sempre quis ir para o espaço desde muito cedo. E tem até um vídeo muito engraçado que ele está ainda jovem, com aquela cabeleira e tal, em que ele recebe um telefonema num programa, né, de auditório, em que a mãe fala assim, Richard, você já tem tudo na vida, o que te falta? Você quer ir para o espaço? Aí ele fala, algum dia eu vou para o espaço, né? Então veja que esse sonho se realizou. Eu vou quando a senhora me levar, né? Exatamente. Que aí, e aí tem que o lance do avião, né? avião. Que a gente vai contar, isso aí. Vamos falar do avião. Ele fala isso para a mãe, ele fala, eu quero, mãe, eu quero ir para o espaço aí, mas eu quero quando a senhora me levar, a senhora tem que me levar para o espaço. Que é a VSS Eve. Isso. Né? Que é o porta-aviões da espaçonave. Bom, é interessante que ela faleceu, mas de alguma forma ela realmente levou ele para o espaço, porque ele deu o nome para esse White Knight, que é o porta-aviões de aço carbono lá, que é o primeiro avião de aço carbono, né, do mundo. Ele mandou fazer, carrega a espaçonave até a estratosfera, até 15 km de altitude, e depois que esse voo, ao desacoplamento, e o foguete ascende numa exponencial em direção ao espaço,
a White Knight sai de cena, que é a White Knight, que é a VSS Eve, Isso, batizada que em era o nome da mãe, da né? mãe. Isso. Né? Então, de alguma forma, ela levou ele ao espaço, isso Exatamente. é incrível. São situações bem bacanas. Eu gosto de contar essas histórias assim emocionais, né? Porque numa dessas festas do Richard Branson, uma senhora chegou para mim e dava para ver que era uma senhora assim, quase de 80 anos e tudo mais. E eu estava com um crachá de futuro astronauta. Eu já tinha, já estava ali na lista, né, dos brasileiros. E ela veio puxar a conversa comigo, queria tirar foto comigo e tal. E aí eu batendo papo com ela, ela falou assim, olha, eu tentei organizar um grupo da Mercury, as primeiras mulheres aí para o espaço e tal. O nome dela era Wally Funk. Aí, ó. Isso aí. E essa mulher aí, eu bati um papo com ela e tal, e aí eu falei assim, poxa, que legal, você tentou ir para o espaço naquela época. Ela falou, mas existia um certo preconceito, mulher era dona de casa, nasci na época errada, mas meu sonho é para o espaço. E um dia eu irei ao espaço. E eu falei assim, você vai para o espaço, então me dá teu autógrafo aqui que eu quero guardar como lembrança. Eu incentivei ali, né? Entrei na onda, né? Ela vi que ela era muito entusiasmada. Mas você nem sabia da história dela ainda. Não, eu nem reconheci ela, não sabia quem ela era, né? Isso foi em 2013. Olha só. De certa forma, quando ela me deixou, né? A gente estava lá na festa do Richard Branson, eu fiquei pensativo assim, falei, caramba, que triste, né? A pessoa já está com quase 80 anos e quer ir para o espaço e há uma grande chance de que ela nunca vá ao espaço. E aí você fica um pouco com dó. E aí um dia eu estava em casa, assistindo a televisão, e aí aparece o Jeff Bezos falando assim, Wally Funk, você quer ir ao espaço? Eu vou te levar. E aí eu vi aquela senhora, né? Pô, praticamente quantos anos depois? 8 anos depois de que eu tinha visto ela. E eu vendo ela pela televisão, não acredito! Ela conseguiu, que incrível! E eu saltei de alegria, porque eu fiquei emocionado. Falei, olha só o que é a perseverança da pessoa. E ela tem vários... Ela participou ali de uma meio briga dos dois, né? Ela se tornou a mulher mais se tornou a mulher idosa mais, aí pro espaço. O ser humano, né? Mais idoso aí pro espaço, que antes era o John Glenn, né? Que foi com 77 no ônibus espacial. E ela foi com 82 agora. Não, mas ela teve os dois meio que brigaram ali por ela, né? Então, o que acontece? Ela flertou, né? Tanto com o Jeff Bezos quanto com o Richard Branson. Aconteceu uma celeuma ali, né? Que o Richard Branson já tinha feito vários voos tripulados, né? Ao espaço. Aliás, o Richard Branson e o Jeff Bezos falou assim, vamos fazer o primeiro voo tripulado e eu estarei nele dia 20 de julho em comemoração ao voo da Apollo à Lua. Isso. E aí o Richard Branson ali falou assim, peraí. Que história é essa, cara? Como assim, de repente ele vai passar na minha frente? Eu tô falando a minha vida inteira que eu vou pro espaço e aí de repente ele fala, eu vou? Não. O Richard Branson ele tem esse lado também competitivo, né? Então ele era um cara assim que... Ele sempre foi meio voltado à ecologia, preservação, né? Às vezes as pessoas me perguntam, eu quero trazer o Richard Branson para o Brasil. Eu falei, olha, faz uma doação para a reserva que ele tem lá na África, que ele cuida lá dos leões, das zebras e tudo mais, hipopó, tem tudo lá na reserva dele. Faz uma doação e pede, ele vai de graça. Ele dá uma palestra de graça, né? Então, ele é um cara realmente muito humano, né? Ele tem esse lado, né, das festas e tudo mais. Claro. Ele é um cara um bom vivant, que sabe viver a vida. E ele tem também o lado do empresário, que sabe ser agressivo a hora que precisa ser agressivo. Lógico, porque né? ninguém chega do 0 ao 100 sem ter uma ambição. Claro. Né? E aí o Richard Branson, simplesmente, ele falou assim, não, peraí, esse cara não vai poder ir antes de mim, não. Eu estou trabalhando nisso, já fiz muito mais que ele, e aí ele... não fez nenhum voo tripulado com a nave dele e ele vai antes de mim. Não, peraí. Então ele marcou o voo antes, né? Alguns dias antes. Isso, uma semana antes, né? A espaçonave dele já tinha sido testada, já tinha o aval da FAA, né? Que é a Federal Administration Aviation, né? Isso. Então, não tinha porquê. Eu não sei por que ele não tinha ido antes. Então foi bom essa concorrência da Blue Origin, porque ele falou, não, vamos fazer, né? E então ele era um cara que desenvolveu outros projetos também de aviões que circunnavegaram a Terra sem reabastecimento,
balões, ele